Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja guiando essas palavras, que o Senhor faça com que o nosso coração seja assim uma terra boa, os nossos ouvidos estejam abertos, nosso coração, e que a Tua palavra frutifique em nós cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está fazendo então, com exceção da semana passada, que o Emerson nos trouxe uma palavra aqui muito abençoada, por sinal. Eu estou fazendo uma exposição do livro de João, então eu já passei aqui para nós capítulo 1, capítulo 2, e semana passada, retrasada, a gente viu sobre o primeiro milagre de Jesus. Hoje então eu vou dar continuidade falando sobre a purificação do templo, que Jesus chega e purifica o templo, e a gente vai entender por que Jesus fez isso, que aparentemente talvez a gente pense assim, foi até uma certa grosseria, mas quando a gente olha aquela palavra, irai-vos, mas não pequeis, é exatamente isso. Jesus vai lá, pega um chicote e corre com todo mundo do templo. A gente vai entender por que Jesus fez isso, o que tudo isso significa para nós hoje e o que a gente faz com isso, né? E o que a gente faz com isso. Então, quem tem a Bíblia aí, pode abrir no Evangelho de Jesus segundo João. E eu quero ler a partir do versículo 12, o capítulo 2 e o versículo 12. Vamos ler? Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias, depois de ter feito o milagre lá em Caná da Galileia, 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como uma prova da tua autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Até aí. Então aqui o que acontece? Jerusalém era a capital religiosa do seu tempo, e quando chegava no tempo da Páscoa, todas as pessoas, todos os judeus vinham de todas as partes do mundo da época para cultuar em Jerusalém. Era uma festa judaica. E muitas pessoas vinham de longe, e muitos não traziam animais, nem ovelhas, nem bodes, nem pombos, de acordo com a sua condição financeira, E o que acontecia? Eles chegavam ali e tinha gente naquele lugar que vendia animais para que as pessoas pudessem sacrificar no templo, porque era isso que os judeus faziam. Eles sacrificavam animais para pedir perdão dos pecados a Deus. Então, isso já vem desde o Antigo Testamento. Se você lê Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vai entender isso. E como as pessoas não traziam, eles compravam quando chegavam ali. E também tinha os cambistas. Por que cambistas? Porque tinha um imposto que se pagava no templo e os judeus só aceitavam dinheiro dos judeus. Eles não aceitavam dinheiro estrangeiro. É igual o pedágio que tem ali na 101, Tem placa lá, Não aceitamos dinheiro estrangeiro. Era mais ou menos isso. E o que eles faziam então? Eles vinham e trocavam seu dinheiro com cambistas. Certo? Eles chegavam, então tinha algumas mesas que tinha gente que tinha dinheiro judeu
e eles trocavam o seu dinheiro com os cambistas. E isso era uma prática comum. Só que Jesus chega ali e ele não gosta daquilo. Ele não gosta porque eles estavam dentro do templo fazendo comércio. Eles estavam dentro do templo fazendo aquilo que não era para fazer. Talvez se Jesus viesse hoje no meio das nossas igrejas, ele faria também um chicote. Talvez ele também pegaria um chicote e expulsaria muitas coisas de dentro das nossas igrejas, hoje no século 21. Não é? O que vocês acham? Como estão as nossas igrejas? E quando eu falo as nossas igrejas, eu falo da nossa, não estou falando de todas. Eu estou falando das nossas igrejas, das igrejas. Então Jesus faz isso por quê? Por que Jesus faz isso? Porque aquele ali era um lugar, não era um lugar para ganhar dinheiro, não era um lugar para trocar dinheiro e nem para vender animais. Aquele templo ele tinha começado a ser construído em 20, 22 antes de Cristo e nem tinham acabado ainda, e eles estavam fazendo daquele lugar um comércio. Jesus, ele disse, essa é a casa do meu pai, esse é um lugar para se adorar a Deus e não para querer ter lucro aqui e nem para querer trocar dinheiro e nem para querer fazer dinheiro disso aqui. Isso é a casa do meu pai. Tudo bem? Jesus faz esse chicote, expulsa eles dali e todos os animais dali. E quando se faz um negócio desse, se questiona com que autoridade você faz isso. Porque o que Jesus está fazendo estava escrito no Antigo Testamento e eles reconheciam isso porque eles conheciam a lei judaica. Eles conheciam as Escrituras. E eles perguntam, com que autoridade você faz isso? Você não tem autoridade sobre o templo. E ele fala, a minha autoridade é que esse templo que vocês vão destruir, ele está falando dele mesmo, que os judeus o mataram, eu vou reconstruir em 3 dias. Porque ele está falando que ele ia ressuscitar. O que Jesus está fazendo isso e o que nós podemos tirar desse texto para nós hoje? Sabe o que Jesus está falando aqui? Na verdade, Jesus está fazendo uma transição aqui. Uma transição de uma lei, ele está fazendo uma transição de uma velha aliança para uma nova aliança. Ele está dizendo assim, ó, agora está na hora de vocês entenderem que o templo e a casa do meu pai não vai ser mais de tijolos, que os sacrifícios não serão mais de animais, que não vai ser mais necessário isso. Então Jesus, ele faz uma transição. É claro que aquilo não agradou ele, mas de base, o que é para a gente entender aqui é que Jesus está falando assim, não é mais nisso que vocês têm que prestar atenção, a partir de agora que vocês têm que prestar atenção em mim, que eu vou ressuscitar no 3º dia, e isso tudo não vai ser mais necessário. E não é agora também. Aquele era um lugar de adoração, de silêncio, de zelo por aquele lugar, e não um lugar para comércio. E estava dando lugar para aquilo que mais seduz o homem, que é o dinheiro, o poder e o lucro. A barganha. Então imagine você, tinha lá, não sei quantos tinham, mas digamos que tinham 10 cambistas lá, tinham 10 pessoas vendendo pombos, 10 pessoas vendendo ovelhas, mais umas 10 boi, e aí um gritava, um boi por 100 reais, 2 rolinhas por 10 reais, e o outro, troca dinheiro aqui, o meu juro é menor, ou eu valorizo melhor o seu dinheiro, 5 ovelhas por 70 reais, eles estavam fazendo isso. E aquilo virou uma bagunça. E não é o sentido. Nós, hoje, igreja do século 21, nós temos que olhar para esse texto e cuidar, para ver se a gente não está fazendo do templo também comércio. Para ver se a gente não está barganhando, para ver se a gente não está dizendo aqui, ó, dê 100 reais aqui que Deus vai te dar 30, 60, 100 vezes mais. Não é isso, não é esse o nosso propósito. Não é esse o nosso propósito. Não é fazer negócios com aquilo que é de Deus. Em hipótese alguma, nós não precisamos fazer isso porque Deus está no controle. Então, voltando para o texto aqui, o que Jesus fala quando ele diz, né? Destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. O nome dessa ministração é
é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Tudo sobre Ele. Tudo. E aí eles questionam, né? Ué, mas esse templo levou 46 anos para ser construído e você vai construir em 3 dias? Que ele estava falando do seu próprio corpo. O que Jesus está dizendo é: eu vou morrer no lugar de vocês, vou pagar o preço dos pecados de vocês, para que não haja mais um templo feito por mãos humanas, mas o meu templo vai ser eu. O templo do meu Pai vai ser eu, e isso se estende a vocês. Quando nós aceitamos Jesus, aquilo que Jesus fez se estende a nós. Certo? O Emerson falou semana passada que quando nós estamos em Jesus, o Pai não nos vê mais, mas Ele nos vê através do Filho. Então, uma vez eu fiz uma simulação, uma ilustração, né? Eu peguei alguém que era bem mais forte que eu e botei na minha frente e disse para as pessoas: agora vocês conseguem me ver? Não, eu me escondi atrás, se é que isso é possível, né? Naquela época era possível, hoje não sei se é, né? Aí eu me escondi atrás e as pessoas que estavam lá não me viam. Não me viam porque alguém maior estava na minha frente. Porque alguém maior estava na minha frente. E quando nós entendemos Jesus, dizemos Jesus, quando nós participamos da ceia, quando nós dizemos: o que tu fez é suficiente para mim. Ele vai à nossa frente e Deus olha de lá e Ele não vê mais quem nós somos, mas Ele vê o que o Filho dele fez. Ele vê o que o Filho dele, o preço que Ele pagou na cruz. E a partir de agora nós temos vida. E aí toda a ira de Deus e toda a morte que era para vir sobre nós, Deus fala assim: eu não posso mais matar o meu filho, porque ele já morreu e ressuscitou. Eu não tenho como depositar a minha ira sobre o meu filho, porque ele já morreu e já pagou os pecados e agora não há mais pecado para ser pago. O que Jesus está dizendo é: não há mais sombra, não há mais ovelhas e nem pombos e nem animais e nem templo. Agora isso tudo se concentra em mim, porque eu vou pagar o pecado de vocês, o preço de uma vez por todas. Ele pagou o preço de uma vez por todas. Ele morreu e ressuscitou e nós temos vida. Nós temos vida. Vida. É tudo sobre Ele. Ele veio fazer essa transição e dizer: agora sou eu. Agora toda essa simbologia cai por terra. Agora sou eu. Não é mais uma simbologia. Agora é uma pessoa. Agora é uma pessoa. Quando a gente vai para o livro dos Hebreus, tem lá a comparação, né, que o autor de Hebreus, que não é muito claro quem é, ele começa a fazer comparações de Jesus com Moisés, Jesus com Abraão, Jesus com os anjos, Jesus com Melquisedeque, Jesus com esse e com aquele. E o que o autor vai dizendo é: Jesus é maior. O que Jesus fez é maior. Aquilo tudo era sombra. Aquelas pessoas eram sombra daquele que havia de vir. Tudo que esse texto está dizendo agora e que a gente vê: nossa, Jesus purificou o templo, Ele chegou com chicote, expulsou as pessoas, os animais e acabou com aquilo tudo. Sim, mas o que Jesus estava dizendo é: um novo tempo chegou. Um novo tempo chegou. Agora nós temos definitivamente vida. Agora nós temos definitivamente paz. Agora nós podemos ver o amor. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Que não Deus tem amor, mas Ele é o próprio amor. Isso se estende a Jesus, obviamente, e se estende a nós. Deus é amor, Jesus é amor, e quando nós estamos no amor, nós também somos o amor. Deus é a paz, Jesus também é a paz, e quando nós estamos na paz, essa paz se estende a nós. Deus é perdão, Jesus é perdão, e quando nós estamos em Jesus, o perdão se estende a nós. Deus é vida, Jesus é vida, e quando nós estamos na vida, essa vida se estende a nós. Deus é salvação,
Jesus é salvação, e quando nós estamos na salvação, a salvação se estende a nós. Deus é verdade, Jesus é verdade, e quando nós estamos na verdade, a verdade se estende a nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que foi pregado aqui semana passada. Mas o que eu faço com isso na segunda? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta? O que eu faço com isso? Esteja no amor, na verdade, esteja no perdão. Queira Ele para a sua vida, estenda Ele a sua vida. E tudo isso vai ser parte da sua vida. O que Jesus está dizendo é, não há mais pomos e não há mais nada disso, o que tem sou eu. A Bíblia fala um monte de vezes de um Deus que é, não de um Deus que possui. É diferente a pessoa que é o amor e a pessoa que possui o amor. É diferente a pessoa que é a paz e a pessoa que possui a paz. Ele é. E quando fala que Ele é, significa que Ele é a fonte. É isso que a Bíblia fala, é que Ele é a fonte. Ele é a fonte da salvação, do perdão, da paz, do amor. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Quando Efésios fala em capítulo 2, fala, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas agora essa vida se estende a nós e nós estamos cheios de alegria. Deposite todas as suas forças nele, coloque tudo que você tem nele. Entregue tudo a Ele, diga, faz na minha vida, porque Ele vai fazer. Por mais equilibrado que nós sejamos emocionalmente, por mais centrados que a gente seja, em todos os sentidos da nossa vida, por mais bem-sucedidos que a gente seja em tudo, vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai olhar para dentro de nós mesmos e a gente vai ver um vazio do tamanho de Jesus. Um vazio certinho que Jesus se encaixa ali para preencher, porque Ele é a fonte de tudo aquilo que é bom. Ele é tanto amor que Ele escolheu morrer em nosso lugar, ser vida em nosso lugar e doar isso para nós sem precisar fazer nada. E na verdade não há nada que a gente faça que a gente possa requerer o amor de Deus, porque isso se chama graça, que é um favor imerecido. Ele estende isso para nós, não é porque nós merecemos, mas Ele estende isso para nós porque Ele é amor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos sustenta, porque cada respirar que nós damos é Ele que nos sustenta. Em todo o tempo, em todo o tempo. Aquele que dividiu a história da humanidade pode dividir a história das nossas vidas também. A minha vida foi dividida antes de Cristo e depois. Você pode ter certeza disso. E que todas as nossas vidas sejam divididas dessa forma. Antes e depois. Assim como Ele dividiu a história, que Ele divida a história das nossas vidas. Que a gente diga sim, divida, Senhor, a história da minha vida, porque vale a pena. Sem dúvida, vale a pena. É tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Quando eu leio a história de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Pedro, de Mateus, de Nicodemos, de Melquisedeque, de Raabe, eu vejo Jesus. É tudo sobre Ele. Há um novo tempo agora. Não há mais um tempo de templos feito por mãos humanas, mas o templo dele agora somos nós, você e eu, a nossa vida, meu coração, teu coração. Que digamos sim, Senhor, faz em mim a tua vontade, porque tu és a fonte da vida, só Ele é.